Fala, povo do agro! Eu sou Alisson Leitão, engenheiro agrônomo, e estamos dando início a mais um episódio do podcast Agrocultura, o 16º episódio, trazendo aí mais temas inovadores e de muita relevância para você, amigo, para você, amiga do campo. E hoje eu tenho a honra de receber ele que possui graduação em agronomia pela Escola Superior de Agricultura de Mossoró, 1994, atual Universidade Federal Rural do Semiárido, a UFESA, mestrado em agronomia em solos e nutrição de plantas pela Universidade Federal de Viçosa, em 98, e doutorado em agronomia, solos e nutrição de plantas pela Universidade Federal de Viçosa, em 2002. Foi professor do Departamento de Solos e Engenharia Rural da UFPB, na Paraíba, Campo de Areia, durante 4 anos, onde desenvolveu diversas pesquisas na área de fertilidade do solo e orientou diversos estudantes de iniciação científica, mestrado e doutorado. Em maio de 2008, foi transferido para a Universidade Federal Rural do Semiárido, a UFESA, onde é professor titular e leciona a disciplina de Química e Fertilidade do Solo, nos cursos de graduação em Agronomia, Zootecnia e Engenharia Florestal. Na pós-graduação é professor da disciplina de Química e Fertilidade do Solo, nos cursos de mestrado e doutorado, de 2 programas de pós-graduação da UFESA, Manejo do Solo e Água e Fitotecnia. Tem experiência nas áreas de Química e Fertilidade do Solo, com uma grande referência nesse tema, nutrição mineral de plantas e adubação de manejo e solo de água e planta, em solos salinos principalmente, atuando principalmente nos seguintes temas: dinâmica do fósforo e do potássio no sistema solo-planta, recomendações de adubação para as culturas e qualidade da água de irrigação. Isso aqui, meus amigos, é apenas um resumo e hoje já entro agradecendo a presença, a dedicação de um pouco do seu tempo ao estimado professor Fábio Henrique. Professor, seja muito bem-vindo. Muito obrigado por fazer parte desse 16º episódio do podcast Agrocultura, trazendo aí esse tema que é de extrema importância e relevância para a agricultura em geral. E ao longo do episódio a gente vai tratar sobre vários temas. Temos aqui algumas perguntas enviadas principalmente pelo Instagram e pelas nossas outras redes sociais. Com certeza o senhor poderá aí esclarecer ao longo desse episódio. Seja muito bem-vindo. Ok, Alisson, é um prazer, uma alegria, uma satisfação estar com você aqui em mais um episódio do podcast Agrocultura. E estamos aqui para bater um papo muito bom e muito importante a respeito de fósforo e outros temas mais relacionados à química e fertilidade do solo. Perfeitamente. Vamos começar como diz o filósofo, do começo. Professor, ao longo da sua carreira, né, e é uma carreira brilhante, eu tive a oportunidade de estudar na UFESA e tive a honra de ser seu professor, de ser seu aluno, na verdade, de tê-lo como professor. Mas quando foi que o senhor teve a escolha, definiu seguir por esse tema, né? A agronomia, a fitotecnia de maneira geral, ela é um campo muito amplo. E a química, como foi que a química e a fertilidade do solo ganhou o professor Fábio Henrique? Bom, a minha paixão pela agronomia começou no ensino médio, porque eu fui fazer a escola técnica e fiz o técnico em agropecuária. Na verdade, eu tinha até desejo de fazer medicina, mas quando eu comecei a estudar na Escola Agrícola de Jundiaí, aqui na Caíba, no Rio Grande do Norte, comecei a estudar o curso técnico em agropecuária, comecei a gostar da área e me defini como um candidato à graduação em agronomia. Comecei o curso de agronomia e me identifiquei bastante com o curso de agronomia e com a área de química e fertilidade do solo, nutrição de plantas, adubação de culturas. E depois que terminei o curso, trabalhei 1 ano aqui ainda na ESAM, em pesquisas na área, despertei a vocação acadêmica na área e fui fazer mestrado e doutorado em fertilidade do solo na Universidade Federal de Viçosa.
Perfeito. Então, já partindo direto ao ponto, como diz o ditado, hoje a gente vai conversar aqui sobre o elemento fósforo, né? Um macroelemento de extrema importância por diversos motivos para todas as culturas em geral. E eu gostaria de saber do senhor, é até uma pergunta que nos foi enviada, quais as principais fontes de fósforo hoje disponíveis no mercado? Bom, com relação às fontes de fósforo, nós temos as fontes solúveis e as fontes de baixa solubilidade. As fontes de baixa solubilidade são os fosfatos naturais, que contêm fósforo na forma de apatita, que é o fosfato tricálcico de baixa solubilidade, que para dissolver no solo precisa não somente de água, mas também de acidez. Os fosfatos naturais brasileiros não são de origem sedimentar e eles têm baixa reatividade no solo. Porém, alguns fosfatos naturais importados, especialmente do Marrocos, são fosfatos naturais mais reativos, com um teor mais elevado de fósforo de uma forma mais solúvel. E as fontes mais usadas na agricultura são as fontes solúveis. As fontes solúveis são produzidas a partir do ataque do fosfato natural com ácido sulfúrico ou com ácido fosfórico. Então, nós temos aí fosfato monocálcico produzido a partir do ataque da rocha com o ácido sulfúrico. Quando ataca a rocha com ácido sulfúrico, produz o superfosfato simples. E o superfosfato simples é uma fonte solúvel que tem fósforo e, além disso, tem cálcio e enxofre. Você também tem o superfosfato triplo, que é outra fonte solúvel, bem mais concentrada, em torno de 48% a 50% de P2O5. Então, para isso, tem que atacar a rocha com ácido fosfórico. E tem também o MAP, que é um excelente adubo fosfatado para ser utilizado em fundação, no plantio, e que tem fósforo e nitrogênio. Então, essas são as principais fontes utilizadas na agricultura. Perfeito, professor. E, no caso, nós lidamos no dia a dia muito com o termo NPK, né? Que é um fertilizante tanto muito utilizado na fundação, na adubação de base, quanto ao longo do ciclo via coberturas. Dentre essas fontes que o senhor relatou, existe diferença de eficiência entre elas? Olha, essas fontes, elas precisam ser utilizadas da forma mais adequada. Nos solos que têm reação um pouco mais alcalina, pH 7, 7,5, como muitos solos derivados de calcário, aqui da Chapada do Apubi, essa região que compreende aqui Rio Grande do Norte e Ceará, é muito melhor usar o MAP, porque ele tem reação mais ácida no solo, já que o solo tem pH um pouco mais alcalino. Mas, às vezes, o agricultor ele deseja aplicar ao solo um pouco de enxofre. Então, o superfosfato simples ele já tem o enxofre, porém, ele é um adubo pouco concentrado. Os adubos pouco concentrados termina que o quilo de P2O5 ficando mais caro, porque o frete pesa muito no preço do adubo. Então, as fontes mais concentradas, como o superfosfato triplo e MAP, acaba que 1 kg de P2O5 sai mais barato do que 1 kg de P2O5 do superfosfato simples. Se o solo é muito rico em cálcio, então usar o superfosfato triplo ou superfosfato simples, que tem cálcio, não tem essa necessidade. Aí a preferência é pelo MAP, que é fósforo e nitrogênio. Mas se o solo é muito pobre em cálcio, ácido, baixa saturação por bases, então já tem mais importância o superfosfato triplo e o superfosfato simples. Perfeitamente, professor. E pegando um gancho do que o senhor comentou, nós lidamos aqui na nossa região
frequentemente com os dois cenários que o senhor citou, né? O solo da Chapada do Apodi, muito rico em cálcio, e o solo, por exemplo, do perímetro irrigado do distrito de Panguaçu, né? O Diba, ou o Tabuleiro de Russas, aqui no Ceará, que é um solo mais arenoso, ou muito arenoso, no caso aqui do Tabuleiro de Russas. E aí, quais são os principais cuidados ou observações que o produtor deve ter na hora de usar o fosfatado nesses dois cenários principalmente? Bom, o solo arenoso, como esse aí do Tabuleiro de Russas, é um solo que tem um pH mais baixo e é um solo que tem uma fertilidade natural baixa. Então, é um solo que, antes de se pensar em fazer adubação fosfatada, é importante fazer a calagem para corrigir a acidez do solo, para poder suprir quantidades adequadas de cálcio e magnésio para as culturas e fazer a adubação fosfatada usando o superfosfato triplo, superfosfato simples também pode ser uma opção. Agora, tem a questão do custo. Então, normalmente, os agricultores dão mais preferência ao superfosfato triplo ou ao MAP. Lembrando que no solo arenoso, por ter baixa capacidade de tampão, normalmente exige uma dose menor do que aquele solo argiloso que tem alta capacidade de tampão. Já nos solos derivados de calcário e outros solos que têm teor de argila elevado e rico em cálcio, então nessa situação exigem doses um pouco maiores, porque a capacidade de absorção de fosfato desses solos é bem maior. Perfeitamente, perfeitamente. De maneira prática, nós podemos dizer que a adubação fosfatada num solo como o da Chapada do Apodi pode ou deve ser feita de forma mais concentrada, em dosagens maiores, e no Tabuleiro de Russas ou em solos mais arenosos, seria mais indicado a aplicação do fósforo de maneira fracionada? Não, em ambos os locais pode aplicar em culturas anuais todo o fósforo que a planta precisa já no suco de plantio ou na cova, no caso de plantas perenes, porque a planta precisa de fósforo logo nos primeiros dias após a germinação ou após o plantio. As plantas precisam de muito fósforo quando elas têm as raízes muito pequenas. Então, você pode aplicar 100% da dose logo no plantio, mas como o solo derivado de calcário já tem muito cálcio e um pH mais elevado, a gente dá preferência a usar o MAP, porque tem reação mais ácida e não tem cálcio. No caso do solo arenoso, que tende a ser um pouco mais ácido, como do Tabuleiro de Russas, aí a gente dá preferência a um superfosfato triplo, porque além do fósforo, ele também vai ter o cálcio, que é um elemento normalmente deficiente nesses solos. Perfeito, perfeito, professor. E no caso, com relação a essa questão de aplicar 100% do adubo fosfatado na fundação ou no suco de plantio, né? Após a definição da dose, mediante principalmente análises de solo, o senhor leva em conta, ou há uma convenção, um fator, algum indicador que leve em consideração as possíveis perdas que podem acontecer, algo que deve ser colocado a mais, ou esse é um cálculo que não é ou não deve ser levado em conta? A questão do aproveitamento, né? A eficiência da adubação fosfatada é muito baixa por causa da alta absorção e precipitação de fósforo nos solos. Mas, como já falei antes, nos solos arenosos a eficiência é maior porque a absorção de fósforo é menor no solo arenoso. Já no solo argiloso, como a absorção de fósforo é maior, então essa eficiência é bem menor. Fala-se muito em eficiência em torno de 30% apenas do fósforo que a gente aplica, a planta absorve apenas 30% e os outros 70% fica sorvido no solo. Mas em um solo arenoso, como esse aqui do Tabuleiro de Russas, a gente espera que a eficiência seja maior, porque ele tem menor capacidade de tampão de fosfato. Então a gente acredita que no suco de plantio vai ter aí uma eficiência em torno de 40% a 50%
no primeiro cultivo. Já num solo argiloso e rico em cálcio, pH mais elevado, aí essa eficiência vai ser em torno de 30% mesmo. Perfeito. A dinâmica, né, da nutrição de plantas em geral é muito interessante. E, professor, no caso das fontes hidrossolúveis, como o MAP purificado, por exemplo, a aplicação ela também deve seguir a recomendação mais concentrada, principalmente ali no início do ciclo para as culturas anuais ou no início do período produtivo para as culturas perenes, ou pode ser mais fracionado mediante a forma de aplicação, principalmente via fertirrigação? Olha, a gente não costuma recomendar fósforo, adubação fosfatada em fertirrigação e cobertura, por alguns motivos. Primeiro, porque as plantas precisam de fósforo logo quando elas estão nos primeiros dias de crescimento lá no solo, pós-germinação, pós-plantio. É a época que mais precisa de fósforo, quando as raízes estão muito pequenas. Mais para frente, a demanda vai ser maior por nitrogênio e potássio, que são os nutrientes típicos da adubação de cobertura. A questão do agricultor ter um sistema de irrigação localizado, como gotejamento, e muita facilidade para fazer fertirrigação, ele pode dissolver um MAP purificado na água e fazer fertirrigação, mas ele corre muito risco de ter problema de precipitação de fósforo com cálcio dentro das mangueiras, dos gotejadores, especialmente se ele estiver trabalhando com a água de poço calcário, uma água mais rica em bicarbonato de cálcio, com pH um pouco mais elevado. Nós tivemos já algumas experiências de adubação fosfatada e temos visto que a aplicação do adubo sólido no fundo do sulco, por ocasião do plantio, dá para suprir perfeitamente todas as necessidades da planta. Então, a fertirrigação com fósforo ou essa adubação de cobertura com fósforo é para uma necessidade específica, pontual. De repente, o agricultor, por algum motivo, não fez adubação de fundação, houve algum problema. Então, para corrigir problemas pontuais. Mas, no geral, a adubação fosfatada nós recomendamos aplicar toda ela por ocasião do plantio. Perfeito. Tô trazendo aqui algumas demandas que a gente às vezes ouve, né? Às vezes se depara, e outras realmente foram aqui enviadas pelos nossos seguidores, o pessoal que acompanha aí o nosso trabalho. E aí, professor, o senhor falou, por exemplo, que o fósforo, assim como os demais elementos, ele tem uma porcentagem de eficiência que pode variar, a literatura cita alguns casos bem diversos, e não sei se seria uma boa estratégia, e aí levo essa pergunta para o senhor, se pode ser considerado uma boa estratégia, por exemplo, colocar a adubação no suco de plantio e complementar, por exemplo, via fertirrigação, levando em consideração uma possível perda, né, que estaria dentro aí de um gradiente que pode variar, chegando até metade, né, do que foi aplicado. O que o senhor considera, por exemplo, dessa possibilidade? Olha, o adubo fosfatado que a gente aplica ao solo não tem perdas por lixiviação e nem volatilização. A perda que vai acontecer é por sorção. Ele vai ser absorvido na fase sólida, uma parte, e outra parte vai precipitar no solo. Mas quando a gente recomenda as doses de fósforo para as culturas, as doses recomendadas já levam em conta essa quantidade de fósforo que vai ficar absorvida ao solo. E assim, com as doses recomendadas, a planta vai absorver aquela quantidade que precisa, que é necessário. Então, eu particularmente defendo a filosofia de que a adubação fosfatada ela deve ser utilizada aplicando toda a dose no suco de plantio ou na cova, no caso de plantas perenes, e uma adubação fosfatada de cobertura é só para
uma necessidade pontual, é mais de exceção e não de regra. Se houve algum problema, esqueceram da adubação de plantio, enfim, algum problema desse tipo, corrigir uma questão pontual, uma planta perene que está manifestando análise, teor de fósforo baixo na análise foliar, aí você vai fazer uma fertilização com MAP para suprir o fósforo, então é para corrigir deficiências pontuais, mas na rotina da adubação fosfatada, eu defendo mais essa linha de aplicar tudo no plantio. O fato da gente ter um sistema de irrigação por gotejamento e uma facilidade muito grande de fazer fertirrigação, não significa que a gente tenha que estar toda hora aplicando qualquer coisa. Então, a fertirrigação com fósforo tem um grande potencial de causar problema de precipitação de fósforo com cálcio e entupir gotejadores. Perfeito, professor. E partindo do pressuposto da possibilidade de colocar o elemento fósforo em excesso, que é até um pouco difícil mediante ao custo que os fertilizantes fosfatados têm atingido nos últimos meses e anos, né? Quais são os problemas para as culturas, vamos dizer assim, na média, né? Ou fruticultura, ou os grãos, mas de forma geral, quais são os problemas que o excesso do elemento fósforo pode acarretar para as plantas? Bom, todo elemento essencial às plantas, se aplicado em excesso, vai funcionar aí a lei do máximo. A produtividade aumenta com o aumento da dose, e se você continuar aumentando a dose, a produtividade vai cair. Então, ele vai causar toxicidez à planta ou vai impedir ou dificultar a absorção de outro nutriente que também é essencial. Então, isso vai diminuir a produtividade da cultura. Mas antes de causar essa diminuição da produtividade da cultura, geralmente já causa problema econômico, né? Com excesso de fósforo, porque a lei dos incrementos decrescentes faz com que você tenha pouca resposta da planta quando você está aumentando demais a dose. Então, o prejuízo econômico, ele acontece antes do prejuízo agronômico. E quando trabalha com doses muito elevadas de fósforo, pode também ter um risco ambiental. Com relação à lixiviação de fósforo, não vai ter problema. É diferente do nitrogênio. O nitrogênio é facilmente lixiviável do perfil. Mas no caso do fósforo, não tem problema de lixiviação, mas uma grande quantidade de fósforo no solo pode aumentar o potencial de risco de problema de eutrofização de cursos d'água, de lagoas e de rios, se acontecer a erosão. Porque tem solos sujeitos a perdas por erosão, e essa camada de solo que for erodida, se for muito rica em fósforo, esse fósforo vai chegar lá na barragem, no açude, lá na lagoa, no rio, e vai causar muito problema. Então, esse problema ambiental, ele é muito sério, né, quando você usa excesso de fósforo e não controla as perdas de solo por erosão. Sem dúvida. Todo adubo é um sal por natureza, né? Então o excesso dele com certeza vai trazer uma série de malefícios, além do custo elevado que vai onerar aí o cultivo. Uma outra pergunta que chegou, professor, foi como mensurar o aproveitamento do fósforo aplicado, justamente dentro daquela perspectiva que o senhor falou, do gradiente de possíveis perdas, né? Fica a cargo exclusivamente da pesquisa, ou o produtor ele pode ali fazer alguma estrutura média ou mínima para tentar acompanhar esse aproveitamento do fósforo? Olha, tem que ser feito um experimento em campo para medir essa eficiência da adubação fosfatada, onde a gente precisa ter doses crescentes de fósforo aplicadas em diferentes parcelas. Tem que ter uma parcela com a dose zero, ou seja, você não aplica nada, porque ali você vai medir a quantidade de fósforo acumulada na planta com a dose zero. Depois você vai medir na parcela adubada com fósforo a dose
você aplicou uma dose X e depois você anota e mede a quantidade de fósforo acumulado na planta, na parte aérea e nas raízes. E aí, por diferença, você vai saber qual é a quantidade de fósforo que entrou na planta proveniente do fertilizante. Então, se você aplicou, por exemplo, 100 quilos por hectare de P2O5 e a planta absorveu, acumulou 50 quilos por hectare, então teve uma eficiência de 50%. Então você tem que fazer esses testes, o agricultor pode fazer, então uma parcela adubada com fósforo e uma parcela sem adubação com fósforo. Aí ele tem que medir o fósforo, a quantidade de fósforo acumulada na matéria seca. Então ele tem que medir matéria seca, tem que medir o teor de fósforo na matéria seca, não somente da parte aérea toda, mas também das raízes. Então é um experimento muito trabalhoso, tem que ter toda uma estrutura, tem que montar o experimento seguindo todo o delineamento estatístico, que é importante que isso seja feito numa parceria entre agricultor e instituições de pesquisa. Sem dúvida, sem dúvida. E só sai coisa boa quando as instituições de pesquisa levam esse conhecimento para o campo, e ainda melhor quando essa demanda ela vem do campo, né? Então essa via de mão dupla costuma produzir excelentes frutos. Professor, e aí, como diz o meme, né, no popular, é uma coisa que não é comum, mas acontece com frequência. Às vezes a gente encontra ainda alguns produtores que não fazem a adubação de base com o adubo fosfatado. Quais são as perdas principais que ele, também na média aí para grãos, fruticultura, que esse produtor pode enfrentar? Olha, os solos tropicais, de modo geral, são muito pobres em fósforo. Os nossos solos brasileiros são extremamente pobres em fósforo. Encontrar solo rico em fósforo, com níveis adequados de fósforo, é uma raridade. Aqui e acolá você encontra alguns solos que têm bons teores de fósforo. Mas, no geral, os nossos solos são muito pobres em fósforo. E aqui na nossa região, em particular, Rio Grande do Norte e Ceará, nesses principais polos agrícolas de produção de agricultura irrigada, geralmente os solos também são muito pobres em fósforo. Até mesmo aqui na Chapada do Apodi, que considera-se que os nossos solos são bastante ricos em fósforo, solos bastante férteis, porque não tem problema de alumínio, alta saturação por bases, etc., mas são muito pobres em fósforo. Então, geralmente, o fósforo é o elemento químico, é o nutriente que mais limita a produtividade das culturas em solos tropicais. Ele é o mais limitante. Então, sem adubar com fósforo, não tem condição de ter uma boa produtividade. Não tem condição de ter uma boa produtividade sem adubação fosfatada, porque os teores naturais de fósforo nos nossos solos são extremamente baixos. E isso fica extremamente evidente, professor. Aqui, mesmo na Chapada do Apodi, em áreas de pivô, né, de soja ou de milho, quando acontece esse caso de não ter adubação de fundação com o adubo fosfatado, ou por algum motivo a plantadeira entope ou deixa de depositar o fertilizante no suco, você percebe visualmente uma diferença gritante, ainda mais pelo potencial genético que as plantas têm hoje, né? Muito exigente, muito produtivas. Então qualquer fração que faltou ali de fertilizante, você já percebe o impacto negativo que essa planta demonstra. Isso fica muito, muito evidente. Agora, e aí, professor, dentro dessa mesma linha de raciocínio, às vezes a gente também encontra níveis de fósforo bem elevados, já principalmente em áreas mais velhas, pegando como o exemplo, ou áreas de culturas perenes, ou essas áreas dos pivôs aqui da Chapada do Apodi, que são áreas já trabalhadas há muitos anos. E há um acúmulo, ciclo após ciclo, do elemento fósforo, e às vezes a gente encontra um nível muito alto. E aí uma pergunta que a gente sempre se depara: mesmo assim, devemos colocar a adubação fosfatada?
Veja bem, esses solos naturalmente são muito pobres em fósforo e se não colocar fósforo, as plantas não conseguem produzir bem. E algumas plantas até morrem. Eu fiz um experimento aqui no cambissolo derivado de calcário, aqui em Baraúna, com tomate. E as parcelas não adubadas com fósforo, dependia somente da fertilidade natural, todas as plantas morreram. Elas não completaram o seu ciclo, morreram com poucos dias após o transplantio. E já algumas plantas já resistem mais, como o sorgo. O sorgo diminuiu muito o crescimento, diminuiu a produção, mas completou o seu ciclo. Então, isso varia de cultura para cultura. Tem umas mais exigentes, como o tomate, outras menos exigentes, como o sorgo, e outras mais. Acontece que, eu falei para vocês, que quando a gente faz adubação fosfatada, a eficiência de 30% a 50%, por exemplo, e o restante desse adubo, dessa dose de fósforo que a gente aplica, vai para onde? Fica no solo, não vai embora, fica no solo. Então, com o passar dos anos, sucessivas adubações fosfatadas vai provocando um efeito residual e o teor de fósforo no solo vai se acumulando, porque vai tendo uma adubação fosfatada corretiva gradual. O teor de fósforo vai aumentando pelo efeito residual, é o que se chama hoje do legado de fósforo no solo, ou legacy P. Esse acúmulo de fósforo ao longo dos anos de cultivo, ocasionado por sucessivas adubações fosfatadas. Então, quando você faz uma análise de solo e o teor de fósforo é elevado, então ele já está num nível adequado para aquela cultura, então, mas você tem que considerar a exigência da cultura. Normalmente, a gente recomenda uma adubação fosfatada apenas de restituição, para restituir aquele fósforo que vai ser exportado pelas colheitas. As próprias tabelas de recomendação de adubação, quando o teor de fósforo é alto ou muito alto, mesmo assim recomenda fósforo, tendo em vista a manutenção da fertilidade do solo. Agora, em alguma situação, às vezes o agricultor está descapitalizado, está passando um ano difícil, não tem muito condição financeira para comprar adubo fosfatado e tal. E se o teor de fósforo no solo dele estiver muito alto, às vezes ele pode reduzir essa dose aí pela metade, e às vezes até nem aplicar. Agora, isso depende da análise de solo, depende da exigência da cultura, tem que avaliar cada situação. Na agronomia, não tem muita receita de bolo genérica para você generalizar para qualquer situação. É importante considerar a exigência específica da cultura, a capacidade de tampão de fósforo do solo, qual é o teor atual que está, porque mesmo que diz, não, o teor é alto, bom, mas nessa faixa de alto tem uma faixa bem ampla, né? Tem um alto que é quase médio e tem um alto muito alto. Então tem que analisar cada caso e engenhar a solução adequada e específica para cada agricultor, cada área do agricultor. Sem dúvida. E é dentro dessa perspectiva que nós atuamos aí dia após dia. Dentro do mesmo cenário, professor, tem a possibilidade de disponibilizar esse fósforo retido no estoque do solo, e aí o senhor pode envolver também os processos, né, de adsorção, de absorção que acontecem no solo. Mas é possível, mediante uma alta concentração encontrada numa análise de solo, a gente disponibilizar esse fósforo do estoque do solo para a planta, através de ácidos úmicos, fúlvicos ou algum outro mecanismo que o senhor sugere? Bom, em primeiro lugar, eu sei que a audiência desse podcast tem muita gente aqui do Nordeste que é telespectador, que é internauta e que acompanha esse podcast. Uma notícia muito boa e importante para nós nordestinos. Os solos do Nordeste, eles têm baixa capacidade máxima de absorção de fosfato quando comparado aos solos do Cerrado, do Sul e da Amazônia. Os nossos solos, eles têm o problema da absorção de fósforo existe, nós temos sim problema de absorção de fósforo, mas a magnitude desse problema não é tão grande como acontece
no centro-sul do país. De modo que as recomendações de adubação fosfatada feitas para os estados de São Paulo, Minas Gerais, Paraná, etc., o Cerrado, elas precisam ser adaptadas para a nossa região. Não precisamos de aplicar tanto fósforo assim como eles aplicam, porque a capacidade máxima de absorção de fosfato dos nossos solos é menor, né? E esse solo que absorve esse fósforo e precipita esse fósforo, ele tem baixa quantidade de colóides, né, de óxidos de ferro e alumínio, porque o maior vilão para a dissolção de fósforo no solo são os óxidos de ferro e alumínio. E os solos nordestinos, de modo geral, têm baixos teores de óxido de ferro e alumínio na camada arável do solo, né? Tem também baixos teores de argila. A camada arável dos nossos solos, de modo geral, tem baixos teores de argila. Então, por isso que a gente não tem tanta adsorção assim. Agora, alguns solos se destacam bastante. Por exemplo, aqui na nossa região, alguns solos argilosos e ricos em cálcio, alguns vertissolos, chernossolos rênsigos, que são muito argilosos e ricos em cálcio, até mesmo alguns cambissolos áplicos, que têm um teor de óxido de ferro muito elevado, tem aquelas concreções ferruginosas que eles chumbiam de caças. Então, esses solos têm uma capacidade de absorção de fósforo muito grande. Então, vai acumulando muito fósforo ao longo do ano. Tem sido estudado e pesquisado várias estratégias para ter de volta esse fósforo que está retido no solo ao longo dos anos. Uma das estratégias importantes é trabalhar com rotação de culturas. Você trabalhando com rotação de culturas com diferentes sistemas radiculares, a utilização de gramíneas com sistema radicular fasciculado, que são muito eficientes para absorver fósforo do solo, exploram um grande volume de solo. Então, você trabalhar com essas culturas, com rotação de culturas, e diversificação de culturas na área, essas culturas, as raízes dessas plantas vão absorver esse fósforo, jogar na biomassa e esse fósforo vai ficar ciclando no sistema. Agora, um grande problema que nós temos aqui na região é que a disponibilidade de forragens é pequena. Então, a gente não tem o costume de plantar plantas de cobertura do solo para formar palhada sobre o solo. Muitas vezes a gente pega a palhada, corta e vende para o gado, vende para alimentação animal. E aí vai embora também o fósforo do solo. Mas eu conheço, por exemplo, uma grande empresa aqui na região que ela trabalha com melão, mas depois do melão ela cultiva sorgo, e esse sorgo ele retém, absorve muitos nutrientes provenientes aí do efeito residual do melão, e esses nutrientes, muitos desses nutrientes vão para a parte aérea do sorgo. Depois ele corta o sorgo e tritura esse sorgo para fazer compostagem de sorgo misturado com esterco, e depois retorna esse material para a área e vai ciclando esse fósforo e vai reaproveitando esse fósforo. Existem estratégias também com a utilização de alguns micro-organismos solubilizadores de fosfato, que pode ajudar nisso aí. Então, são várias estratégias que estão sendo pesquisadas. No momento, tem várias soluções que têm sido apresentadas, mas que ainda não está devidamente comprovada a sua eficiência. A utilização de ácido úmico, ácido fúlvico, essa coisa não tem essa eficiência comprovada. A melhor matéria orgânica que tem é aquela que você produz no próprio solo, usando mix de plantas de cobertura do solo, fazendo rotação de culturas, alternando gramíneas, leguminosas, e assim a gente vai ciclando os nutrientes na área. Perfeito. Muita informação importante aí que o senhor trouxe, e tenho certeza que muita gente vai ficar feliz em saber que os solos do Nordeste, principalmente, né, tem essa relação de maior aproveitamento ou facilidade de aproveitamento do elemento fósforo.
Tá chegando perguntas aqui ainda, professor, e algumas delas são bem parecidas, mas eu vou tentar aqui contemplar todas elas, tentando transmitir para o senhor da melhor maneira possível. Aí, ainda dentro desse tema, uma pergunta que surgiu foi sobre alguns produtos ditos como disponibilizadores de fósforo, que envolve já a parte do que o senhor já explicou. Mas se isso se aplica tanto ao fósforo na forma lábil quanto a não lábil, se é possível que algum micro-organismo ou um aminoácido ou um extrato de alga ele consiga deixar esse fósforo que estava retido, seja na forma lábil ou na não lábil, disponível novamente para as culturas. Veja bem, o fósforo que fica nos nossos solos, uma parte fica na forma lábil, outra forma não lábil, mas mesmo o fósforo não lábil, que se forma aqui nos nossos solos do Nordeste, como nós temos baixa, não vamos dizer assim uma baixa, mas uma menor capacidade máxima de absorção do fosfato, esse fósforo pode retornar para ficar disponível para a planta. E, assim, essa questão dos produtos comerciais que se usa para facilitar isso, a gente precisa analisar isso de uma forma mais criteriosa, porque existe muita propaganda e pouca eficiência comprovada. Sim. Uma estratégia muito importante para aproveitar esse fósforo do solo é raiz. Né? É raiz. O fósforo se desloca no solo por difusão, tem baixa mobilidade, então a raiz tem que ir onde ele está. Então, você estimulando o crescimento de raízes da planta, você vai ter as raízes dessas plantas vão se constituir num forte dreno para extrair esse fósforo do solo. Então, às vezes, tem alguns produtos comerciais que pode ter algum hormônio, alguma coisa, que no rótulo não existe essa informação. Porque para registrar um hormônio vegetal no Ministério da Agricultura, para comercializar, é uma burocracia muito grande e tal. Então, registra aí qualquer coisa, um adubo foliar, um ácido úmico e não sei o que mais lá, e diz que é isso aí. E o que é que acontece? Só que pode colocar lá dentro um hormônio vegetal que vai estimular o crescimento das raízes das plantas, e quanto mais raízes, quanto maior o volume de raízes, principalmente raízes finas, muito maior vai ser a absorção de fósforo. Então, na verdade, às vezes tem alguns produtos que até são eficientes, mas não porque ele solubilizou o fósforo, é porque ele estimulou a planta a crescer raízes, e quanto maior o crescimento de raízes, maior é a absorção de fósforo. Promoveu aí o encontro das raízes da planta com o elemento fósforo, né? E aí, consequentemente, melhorou essa questão da absorção. E aí, em mais uma pergunta da caixinha que a gente deixou lá no Instagram mais cedo, o Everson ele pergunta sobre essa mobilidade do fósforo dentro da planta, nos vasos, né? Se há como potencializar essa absorção. Parte dessa pergunta o senhor já respondeu, que é através do crescimento e do encontro das raízes da planta com o elemento fósforo. Agora, tem como melhorar o movimento do elemento dentro da planta ou não é, digamos assim, necessário? Não, dentro da planta não é necessário, a gente não precisa se preocupar, porque dentro da planta a fisiologia vegetal é quem vai tomar de conta. O fósforo é móvel dentro da planta. Ele entra pelas raízes e via xilema ele se desloca da raiz para a parte aérea, para todas as partes da planta, via xilema, e quando ele forma os diversos compostos orgânicos que contém fósforo, se desloca na planta via floema, sem nenhum problema. Então, mobilidade dentro da planta, não precisamos nos preocupar. A nossa preocupação deve ser com a mobilidade do fósforo no solo. Aí sim, por quê? Porque o fósforo, ele, como tem muita interação com a fase sólida do solo, e ele ocorre na solução do solo em baixíssima concentração, principalmente em solos mais argilosos,
ele se desloca por difusão. E a difusão de fósforo no solo é extremamente lenta. Então, se a planta quiser absorver fósforo, ela tem que crescer raiz até onde o fósforo está. Porque o fósforo não vai andar mais do que 1 milímetro por dia, não. Não anda. O fósforo fica parado onde você coloca. Então, você tem que ter raízes. Quanto maior o crescimento de raízes, menores serão as distâncias de difusão do fósforo até a raiz da planta. E outra coisa importantíssima, que é um diferencial do fósforo em relação a todos os outros nutrientes. A planta só absorve fósforo quando o teor de água do solo está muito elevado, assim, da capacidade de campo para cima. A difusão de fósforo, ela cessa à medida que o teor de água no solo baixa. Diminui. Você tem aí, você faz uma irrigação, por exemplo, o teor de água no solo está lá na capacidade de campo, até um pouquinho acima. Quando o solo começa a secar, quando chega a um determinado nível de umidade, a difusão de fósforo para, não acontece mais, enquanto a planta está absorvendo os outros nutrientes e não tem nenhum déficit hídrico. Não tem nenhum déficit hídrico. Então, a planta só absorve fósforo quando o teor de água no solo está da capacidade de campo para cima. Diminuiu qualquer coisa para a absorção de fósforo, fica esperando a próxima irrigação para quando o teor de água voltar a ser elevado. Então, quem trabalha com sistema de irrigação com alta frequência, que irriga todo dia, como o gotejamento, está sempre mantendo o teor de água assim elevado, isso favorece demais a difusão e a absorção de fósforo. Inclusive, num sistema como esse, as doses de fósforo, às vezes, são até menores do que em outra situação, porque a eficiência de absorção é bem maior. Perfeito. E, professor, agora mudando um pouco o tema, mas mantemos ainda no elemento fósforo. A gente ouve falar sobre algumas tecnologias, né, envolvendo aí alguns chamam de quelatizar o elemento, outros chamam de proteger o elemento, principalmente para que em solos como o da Chapada da Pudi, que tem um alto teor de cálcio e que reage facilmente com o fósforo, ou nos solos mais ácidos, o alumínio, por exemplo, para que esse processo ele não ocorra ou que ele diminua. Como que o senhor vê o emprego dessas tecnologias nos adubos fosfatados? Olha, na questão do adubo fosfatado, a própria granulação do adubo já é uma estratégia importante para diminuir o contato do fósforo com o solo e diminuir essa adsorção. Então, a granulação do adubo, a aplicação localizada, próximo à semente, próximo à muda lá da planta, isso é uma estratégia muito importante. Um processo de fabricação do adubo fosfatado, em que você protege aquele fósforo ali do contato direto e imediato, pode ajudar em alguma coisa, mas uma estratégia que creio que seja muito mais eficiente e prática e não de alto custo, seria você misturar o adubo fosfatado com o composto orgânico ou com o esterco. Em muitas áreas, isso quando é possível, né? Alguns produtores de melão aqui da região, eles aplicam composto orgânico ou esterco de curral no fundo do suco de plantio. Então, de repente, você enriquecendo esse composto orgânico com fósforo, esse fósforo misturado com esse adubo orgânico, ele vai estar mais protegido do contato com a fase mineral do solo e assim vai evitar mais essa absorção do fósforo. Justamente. E, de novo, envolvendo a questão do melhor aproveitamento também pelo fato do volume de raízes, né? Eu gostaria de falar de quem apoia esse projeto, que é a Faculdade Vidal de Limoeiro do Norte, da onde nós estamos falando nesse momento. A faculdade ela já consta aí com 5 cursos de graduação, todos eles 100% presencial, e que são administração, direito, fisioterapia
enfermagem e psicologia. Mais de 30 cursos de pós-graduação nas áreas de educação, saúde, direito e nutrição e outras. E também consta com cursos técnicos e todo um aparato de laboratórios, de aulas práticas para fornecer aos seus alunos o melhor processo de aprendizado possível. Tem sido reconhecida já no mercado de trabalho como uma grande formadora de profissionais e hoje já se encontra aqui por todo o Vale do Jaguaribe, todo o estado do Ceará e também em alguns estados vizinhos, inúmeros profissionais oriundos aí da Faculdade Vidal de Limoeiro. Então você que está pensando em investir na sua carreira, procure a Faculdade Vidal nas redes sociais, no Instagram é @faculdadevidal e também no site www.favile.com.br. Lá você vai se manter informado sobre todas as ações, semana acadêmica, eventos e tudo mais que ela promove aí ao longo dos meses. Nosso outro apoiador é a Ambiental Clean, uma empresa distribuidora de insumos para a agricultura, focada principalmente em tecnologia para você, amigo e amiga do campo. A Ambiental Clean ela é uma parceira e distribuidora do Grupo Rovensa, que é composta aí por mais de 10 empresas, sendo que líder em tecnologia de aplicação, nutrição de plantas, defesa, bioinsumos, biológicos e tudo que está ligado à tecnologia de ponta. Então, já estamos presentes em vários estados do Nordeste, do Sudeste e cada vez mais expandindo o trabalho para levar proximidade e tecnologia para todo o agronegócio de maneira geral. Professor, voltando aqui a uma pergunta que é muito comum e com certeza talvez o senhor já tenha até respondido bastante. Quando a gente, alguns laboratórios, quando a gente vai solicitar a análise de solo, tem a opção de pelo menos três fontes de análise para o elemento fósforo. O MELIS, o resina e o remanescente. E aí eu queria fazer uma pergunta técnica e ao mesmo tempo prática para o senhor. Qual a diferença básica, né, entre os três métodos e qual a aplicabilidade para cada um deles? O que cada um nos dá de informação que a gente pode levar em conta na hora de fazer as recomendações? Bom, em primeiro lugar, a diferença entre fósforo disponível extraído do solo pelos extratores MELIC-1 e resina e fósforo remanescente. Fósforo remanescente é outra coisa. A análise química chamada fósforo remanescente não mede a quantidade de fósforo disponível do solo para as plantas. Fósforo remanescente é uma medida que estima a capacidade de tampão de fosfato do solo que foi idealizada lá pelos pesquisadores de Minas Gerais e é incorporada lá no Manual de Recomendação de Calagem e Adubação para o Estado de Minas Gerais. Então, na interpretação do teor de fósforo no solo, pela tabela de Minas Gerais, ele leva em conta ou o teor de argila do solo ou o valor do fósforo remanescente para interpretar se os teores de fósforo no solo extraídos pelo MELIC-1 se enquadram nas classes muito baixo, baixo, médio, bom ou muito bom. Então, fósforo remanescente é uma estimativa, uma análise química que não mede a quantidade de fósforo disponível para as plantas, e sim é uma medida da capacidade de tampão de fosfato do solo. Mas é pouco utilizado assim em nível de Brasil, é mais no estado de Minas Gerais. Em nível de Brasil, a medida de capacidade de tampão de fosfato do solo que mais se utiliza é o teor de argila do solo, que é uma análise muito mais comum e não precisa estar fazendo todo ano. No caso do MELIC-1 e da resina, são métodos de análise de solo que extrai o fósforo disponível do solo para as plantas. No estado de São Paulo, se utiliza somente a resina e em alguns laboratórios fora do estado de São Paulo, utiliza a resina. A resina não é sensível à capacidade de tampão do fosfato, de modo que, para interpretar uma análise de solo
o teor de fósforo extraído pela resina não precisa levar em conta o teor de argila do solo. No entanto, a maioria dos laboratórios brasileiros, inclusive também no Nordeste, utiliza o extrator Melic 1 como método de análise de solo para fósforo. E o extrator Melic 1 é sensível à capacidade de tampão de fosfato, ou seja, em solos argilosos eles extraem menos fósforo e em solos arenosos eles extraem mais fósforo. Então, para interpretar a análise de solo pelo método do Melic 1, você precisa levar em conta o teor de argila do solo. Então, essa é a realidade na grande maioria dos laboratórios brasileiros. Se não tivermos o teor de argila do solo, de modo nenhum poderemos saber se o teor de fósforo no solo extraído com o extrator Melic 1 é baixo, médio ou alto. Então, todo laboratório que vai fazer análise de solo para fósforo tem que dizer qual foi a metodologia de análise, se foi Melic 1 ou resina. Perfeito, professor. E de fato é um tema que gera muitas dúvidas, né? Um tema muito controverso, cheio de detalhes e que muitas vezes confunde um pouco devido a toda essa dinâmica que envolve aí a nutrição de plantas. Professor, eu estava passando aqui um checklist nas perguntas que já chegaram até o momento, via a caixa de perguntas do Instagram, mas tenho certeza que após ir ao ar teremos muito mais perguntas e aí eu vou tomar a liberdade de interagir, entrar em contato com o senhor para que a gente traga todo o esclarecimento. E como todo papo que é bom passa rápido, né? Não diria que dura pouco, mas a gente nem percebe, já estamos caminhando aí para 1 hora de episódio, e aí eu sempre faço algumas perguntas meio que de praxe. Mas a pergunta que eu disse aqui antes de nós começarmos que eu tinha, como fui aluno do senhor, né? Sempre, uma coisa que eu nunca esqueci, é o versículo que o senhor colocava em todas as provas que nós íamos fazer. E tenho certeza que muita gente se dava bem quando lia aquela citação bíblica lá, que tinha o seu momento de iluminação ali, que Jesus intervia na causa de muitos, né? E aí a minha dúvida o versículo ele continua o mesmo, professor, ou ele veio mudando aí ao longo do tempo? Eu até lembro, eu não vou ser fiel à citação, mas algo mais ou menos assim. Eu nem colei. Eu de tanto eu ver em suas provas, eu sempre me lembrei dessa passagem bíblica que dizia: Deus amou tanto o homem que deu seu Filho unigênito, né, em função do amor que ele tem pela humanidade. Eu acho que é mais ou menos assim. É mais ou menos por aí. João 3,16 que diz: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. É isso mesmo. A gente tem o costume de, no final de cada slide, a gente colocar esse versículo de João 3,16 no final de cada slide. E eu confesso a você que atualmente não estou colocando mais, tendo em vista um clima muito hostil dentro das universidades contra a religiosidade, contra a espiritualidade e um clima de cancelamento muito grande. E para evitar de pessoas querer me acusar que eu estou usando a estrutura da universidade e um lugar privilegiado de fala dentro da sala de aula ou dos slides para poder fazer proselitismo religioso. Então, assim, para evitar alguma interpretação assim, eu confesso a você que eu tenho deixado de colocar esse versículo lá no slide. Ah, perfeito. Mas foi um ponto. É uma pena esse que tenha se chegado, né, a esse ponto, porque até estava ouvindo em um podcast que eu costumo acompanhar que se a pessoa crê,
ela só tem a ganhar, né? A crença, a fé, acima de tudo, ela é para muitos uma dádiva, para outros uma graça, mas independente da crença ou da fé de cada um, a pessoa só tem a ganhar. E para aquele que não crê, vamos dizer aqui uma pessoa que é ateu, né? Ateu convicto, se ele tiver certo, beleza, mas se ele tiver errado, ele talvez pague um preço muito caro. Então, não custa nada a pessoa ter fé, da mesma forma que não custa nada quem não crê. Agora, expor uma mensagem como aquela que o senhor sempre colocava, ou outras, né, relacionadas aí, eu acredito que não tem nenhum viés indutor ou manipulador na questão. Mas roguemos aí para que mas Deus, infelizmente a gente com toda a sua misericórdia, com toda a sua graça, Ele possa intervir e vir a tomar de conta dessa situação, né? Professor, e para lhe passar a palavra para as considerações, aí já caminhando para o fim, sempre eu faço uma pergunta que é a respeito de qual a sua impressão, qual a sua perspectiva, a sua expectativa para o futuro do agro. E aí canalizamos para o mundo acadêmico, da pesquisa, da extensão. O que o senhor enxerga para os próximos anos, décadas, para o futuro do agro, do ponto de vista aí da academia? O agro, atualmente, ele responde por boa parte do PIB brasileiro. O agro, ele produz alimentos baratos e de custo muito acessível para toda a população, especialmente a população mais carente. Mas, infelizmente, o agro brasileiro, ele é muito mal visto na cabeça e nas ideias de muitos formadores de opinião. Me preocupo muito nos dias atuais com as guerras ideológicas e as narrativas que existem, muitas pessoas se escondendo por trás de uma narrativa ambiental, condena o agronegócio, condena a agricultura tecnificada como se fosse um mal para o país, se fosse um mal para o meio ambiente. Algumas pessoas até acham que adubo é a mesma coisa de veneno, acham que tudo é uma coisa só, e que fertilizantes industriais é um grande mal para o meio ambiente, para a sociedade e tudo mais, e que a agricultura é responsável por tantos problemas ambientais, e que não é bem assim. Então, os agricultores, eles precisam estar cada vez mais bem informados para saber defender a sua causa, defender a nossa causa, de forma técnica, científica, isenta de mitos e de narrativas falsas, porque se não tiver preparado para isso, o ambientalismo, vamos dizer assim, ideológico e não técnico-científico, tem toda uma campanha de cancelamento e colocar na mentalidade das pessoas, inclusive já desde o ensino médio, aos alunos e tudo, que o meio ambiente faz mal, que a agricultura faz mal para o meio ambiente e tanta coisa, mas que não é bem assim. Então, o futuro do agronegócio, os agricultores precisam fazer uma agricultura não somente economicamente viável, mas também ambientalmente sustentável, e só que ele não precisa apenas ser ambientalmente sustentável. Ele tem que provar que ele tem que saber explicar que porque de repente uma campanha publicitária, alguns digitais influencers, né, influenciadores digitais, pode de repente cancelar um produto, uma marca, do dia para a noite, uma semana, dizendo que aquilo prejudica o meio ambiente e tal. E como é que o agricultor vai se defender? Então, os agricultores têm que buscar as universidades, buscar os institutos de pesquisa para realizar pesquisas, para fazer trabalhos que monitorem toda a questão, por exemplo, na nossa área, perdas de nutrientes no solo, que meçam perdas de nutrientes por lixiviação, por volatilização, meça a pegada de carbono
para saber quais são as emissões líquidas de CO2 para a atmosfera. Ou seja, tem que ter dado científico de pesquisa, que não basta somente uma experiência própria de um agricultor. Ele precisa procurar as instituições de pesquisa oficiais e fazer esse trabalho, financiar pesquisas, porque no dia que o cancelamento bater na porta dele, ele tem um dado para mostrar. Não, não é bem assim que vocês estão falando. Nós fizemos pesquisas junto com a universidade tal, com um grupo de pesquisa tal, oficial, com empresa de pesquisa oficial tal, e medimos, e está aqui o resultado. Somente a verdade é que vai fazer com que o agricultor subsista, como diz o versículo bíblico, né, de João 8:32, e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Então, o que eu deixo de mensagem é que as universidades precisam procurar mais os agricultores procurar mais as universidades, empresa, universidade tem que interagir mais para que as pesquisas feitas nas universidades sejam práticas, que resolvam o problema do dia a dia. Eu vejo que há muito distanciamento entre universidades e empresas e vice-versa. No Brasil, não tem uma cultura de uma boa integração entre universidade e empresa. E tem erro de ambos os lados. A universidade acha que, muitos pesquisadores na universidade acham que só deve fazer pesquisa com dinheiro público. Aí vive numa bolha longe da realidade dos agricultores. Por outro lado, tem muitas empresas também que não querem gastar dinheiro com pesquisa. Elas querem que os professores nas universidades vá lá, resolvam o problema dela de graça e gastando o nosso dinheiro. Você sabe que na universidade nós não temos orçamento para fazer pesquisa. A gente faz pesquisa aproveitando mão de obra de muitos estudantes para poder ter um reagente, ter um equipamento, uma coisa, é o maior sacrifício do mundo, captando recursos externos. Então, se universidades e empresas agrícolas, agricultores se aproximarem mais, vamos ter muitos frutos bons. Só tem a ganhar, com certeza, professor. E uma coisa que, de fato, a gente convive hoje é com a desinformação, né? E o nosso setor ele tem sido extremamente agredido com muita desinformação. Então, eu concordo 100% com tudo que o senhor falou e endosso essa necessidade de combater essa desinformação e, ao mesmo tempo, a gente trazer a verdade para que possamos nos libertar, né? E trazer, de fato, o que o agro representa de verdade, né? Um ponto fundamental dentro do PIB brasileiro, alimenta toda a população mundial. E a tecnologia, a universidade, ela tem papel fundamental dentro dessa conjuntura. E não é à toa que esse programa se chama Agrocultura, professor. É justamente para visar, esclarecer e desmistificar muitas inverdades que são trazidas para a seara do agro de maneira geral. Professor, antes de eu fazer o fechamento desse maravilhoso episódio, onde que quem está nos assistindo e irá nos ver aí em breve nos cortes do Instagram, pode encontrar o trabalho. Eu tenho acompanhado aí os episódios que o senhor tem lançado sobre nitrogênio, fósforo, e estou colocando em dia todo o conteúdo, mas onde que o pessoal pode lhe encontrar? No Instagram, no YouTube, no Facebook? Pode deixar aí as redes. Bom, para quem não me conhece ainda, eu sou professor aqui na UFES, em Mossoró, e estamos nas redes sociais em 2 projetos de extensão para popularização de conhecimentos de química do solo, fertilidade do solo e nutrição de plantas, de forma gratuita, à disposição de toda a sociedade. Então, no YouTube, nós estamos publicando mais ou menos a cada 10 dias uma videoaula no YouTube. O meu YouTube é @fabenrique.professor, @fabenrique.professor,
no YouTube, você vai encontrar videoaulas e vídeos curtos de 60 segundos no YouTube e também no Instagram. No Instagram também, o mesmo perfil, @fabhenrique.professor. No Instagram, só os vídeos curtos de 60 segundos, mas no YouTube nós temos videoaulas completas, com mais detalhes e com mais informações. É um projeto de popularização, de divulgação de conhecimentos na área para poder contribuir para a sociedade com esses conhecimentos que são muito importantes. De novo, eu endosso para que sigam o professor tanto no Instagram quanto no YouTube. Eu sou um consumidor assíduo aí do material. Deu até saudade das épocas de UFESA, viu, professor? Mas deu para recapitular aí muita coisa. E com certeza é extremamente válido em meio a um monte de conteúdo que tem dentro da internet, e aí termos acesso a esse conteúdo de qualidade com todo o carinho e dedicação que o professor traz até nós. Professor Fábio Henrique, muitíssimo obrigado mais uma vez pelo seu tempo, por dedicar esse momento aqui para bater esse papo. Hoje foi sobre o elemento fósforo, mas muito em breve, como eu falei para o senhor, se nos permitir, nós iremos ainda falar sobre nitrogênio, potássio, boro, microelementos e por aí vai. Então, com certeza, se o senhor nos der essa honra, terá aqui uma cadeira cativa com vários episódios aí com a sua presença, tá, professor? Muitíssimo obrigado, uma boa noite para o senhor. E gostaria de agradecer também a todo mundo que acompanhou esse episódio, o 16º episódio. Muito em breve estaremos trazendo aí mais episódios com muita informação, como foi a de hoje. O professor Fábio Henrique é, de fato, uma referência na química e fertilidade do solo, tem total domínio sobre o assunto e uma facilidade, uma habilidade extrema em transmitir e tornar esse conteúdo que é muito cheio de detalhes, muito cheio de controvérsias, muito mais claro da forma como ele apresenta para nós. Então, nosso muito obrigado para você que acompanhou esse brilhante episódio aqui com a presença do professor Fábio Henrique da UFESA, de Química e Fertilidade do Solo. Ficamos aí disponíveis para dúvidas, deixe aí no comentário. Importante que vocês curtam esse episódio, compartilhem com quem possa interessar, para que cada vez mais a gente possa levar informação de credibilidade e idônea e séria para quantas pessoas mais a gente puder alcançar. Forte abraço a todos e até o próximo episódio. Valeu!